Bem-vindo a mais um panorama do Antigo Testamento. Nós estamos dando continuidade então ao panorama, passamos já do livro de Jó e estamos entrando no livro de Êxodo e agora a gente inicia, propriamente dito, a nossa exposição do livro de Êxodos. Então, a palavra Êxodo vem de Êxodos, da Vulgata Latina, e não tem o mesmo nome da sua palavra no hebraico. O nome do hebraico vai sempre começar pela primeira palavra que se inicia o texto do livro. Por exemplo, no Gênesis a gente tem no princípio. Então o nome do livro não é Gênesis, é Bereshit, no princípio. E assim a gente vai ter Êxodo e todos os demais livros do Antigo Testamento, quando nós olhamos para o nome dele no hebraico. Como é que a gente pode dividir o livro de Êxodo? A gente pode dividir dessa forma. Ele trabalha três temáticas: a escravidão do povo no Egito, a peregrinação de Israel no deserto e a adoração ao Senhor, e aí a montagem do tabernáculo. Mas a gente pode trabalhar esse mesmo panorama de uma outra forma. A gente pode chegar e trabalhar Êxodo 1 como Israel perseguido. Depois nós temos três fases de Moisés: como príncipe do Egito, como pastor de ovelhas e como legislador. Três períodos de 40 anos. E nós temos no final Moisés no Monte Sinai. E aí a gente entra, propriamente dito, no livro de Êxodo e a gente começa a trabalhar. E uma coisa interessante a gente notar é que na época em que José estava no Egito, quem é que governava? Era uma dinastia de Ixos, era uma raça semita mista. Então José, ele cai na graça desse povo. Mas acontece que o texto vai chegar e dizer que "e levantou-se um novo rei sobre o Egito que não conheceu José". A história não permite a gente chegar e identificar com exatidão o momento. Mas, por exemplo, na época em que Moisés vem a nascer, essa raça de Ixos ela não está mais comandando o Império Egípcio. Tanto é que, na época que Moisés nasce, a gente tem Tutmoses I e Tutmoses II. Após eles, nós temos Tutmoses III, que vai ser praticamente um Napoleão do Império Egípcio Antigo. E depois destes, nós temos Ramsés. Aí sim a gente vai ter Moisés voltando ao Egito e pedindo: "deixa meu povo ir". Então, nesse meio tempo, a gente vai verificar que o povo de Israel vai sofrer opressão e escravidão, porque se levantou um rei sobre o Egito que não conheceu a José. Quando se fala de levantou, se fala de uma mudança de poder que não foi dada por sequência hierárquica, mas sim por uma tomada, por um levante, pela assunção de um novo império. E nessa assunção desse novo império, a gente pode verificar que na época de Ramsés foram construídos estátuas como a da imagem que nós encontramos aí. Então o que o texto bíblico vai nos dizer? Então, lhe foi dito: "sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos". E quando nós olhamos para o texto de Êxodo, nós verificamos: ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Então, existe uma linha muito provável em que esse novo império surgiu aí uns 30 anos depois aí da morte de José, para chegar e indicar que José viveu um bom tempo com a sua família, em paz, tranquilidade, só depois que a família de José e todos os descendentes que estavam ali com ele começaram a sofrer aflição. E aí a perseguição e, consequentemente, a escravidão. E assim a gente termina essa primeira parte de Israel sendo perseguido e a gente entra no capítulo que vai abordar sobre Moisés como príncipe do Egito. Bem, quando nós olhamos para Moisés, o nome Moisés ele vai derivar de um nome egípcio e você vê logo no início falando que "e a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era bom, escondeu-o por 3 meses". É interessante essa palavra "bom". Alguns comentários bíblicos vão chegar e trazer que a palavra era "e vendo que era formoso", "e vendo que era belo", mas quando nós olhamos para o original, para a palavra que está no original, nós verificamos que essa palavra é kitov, é a mesma palavra que está em Gênesis 1:3,
quando Deus chega e verifica que da tarde e da manhã se fez o primeiro dia e viu Deus que era bom. Então, a mesma palavra que é utilizada lá naquele contexto da criação, em que Deus enxerga a criação como algo realmente bom, aqui também é utilizada a mesma palavra para descrever Moisés. Bem, Moisés, antes de mais nada, ele é considerado de nascimento real. E a gente pode enxergar isso já em Êxodo 2:10. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Este lhe chamou Moisés e disse, porque das águas o tirei. A palavra Moisés vai derivar de Messi, que vai dar justamente essa ideia de retirado das águas. Porque a palavra vem do princípio de gerar. Então, quando ela retira das águas, ela tem por ela mesma que ela está gerando vida, porque se ela não tivesse tirado, consequentemente Moisés teria morrido. Então, ela entende que o ato de retirar Moisés das águas, de resgatá-lo, ela está gerando, ela está dando vida. Então, por isso que ela chama aquela criança que sai do rio de Moisés. E você pode ver que Moisés é um nome tipicamente egípcio, porque você vê que ele é muito similar com Ramsés, Tutmoses. Então, é um nome egípcio. Então, se a filha de Faraó retira a criança da água, lhe dá um nome, e a partir daí o texto vai chegar e dizer que passou ele a ser filho dela, então ele é considerado de nascimento real, da realeza, um príncipe. E tudo isso começa porque os hebreus estão crescendo de número no território egípcio. Então é dada uma ordem para que se eliminem todas as crianças. A mãe de Moisés vai escondê-lo durante 3 meses. E quando não dá mais para escondê-lo, ela vai lançar ele no rio. A irmã vai acompanhar, vai verificar que a filha de Faraó retira ele das águas. A irmã oferece para encontrar uma hebreia que pudesse amamentar, e aí devolve a própria mãe. E, sendo o menino já grande, aí devolve a filha de Faraó, o qual vai adotá-lo e vai chamar de Moisés. Mais à frente, então, sendo Moisés já grande, ele vai sair e vai verificar que tem um egípcio ferindo um hebreu, e ele vai tomar as dores e vai matar esse egípcio e vai esconder esse egípcio na areia. E no dia seguinte, ele vai verificar que existem 2 hebreus contendendo, e ele vai tentar entrar no meio justamente para poder resolver a contenda entre eles. Mas, nesse momento, um deles fala para Moisés, quem te constituiu a ti príncipe e juiz sobre nós? Pensas tu matar-me como mataste o egípcio? E a partir daí, Moisés verifica que aquele caso que ele pensou que estava em oculto, não estava em oculto. E que já poderia ser de conhecimento, inclusive de Faraó. Então, ele resolve fugir e ele vai para a terra de Midian. E o texto seguinte vai chegar a dizer que essa fuga de Moisés não foi à toa, porque, informado desse caso, procurou Faraó matar a Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Nesse momento se encerra, então, a narrativa de Moisés como príncipe do Egito. A partir daí, nós entramos na narrativa de Moisés como pastor de ovelhas. Então, Moisés está assentado junto a um poço, na terra de Midian, e lá nessa terra existia um sacerdote chamado Jetro, ele tinha 7 filhas, e as suas filhas apacentavam o rebanho. Mas, indo em direção a esse poço para poder retirar água, os pastores que estavam ali afugentaram elas de lá. Moisés, vendo a cena, vai entrar em contenda com esses pastores, permitindo com que as filhas possam usufruir dessa água mais cedo do que era de costume elas conseguirem usufruir. Seu pai vai ficar espantado porque elas chegam cedo em casa e vai perguntar por que elas chegaram mais cedo dessa vez do que das outras vezes. E uma delas vai responder que existia um egípcio e esse egípcio livrou elas das mãos dos pastores locais e permitiu com que elas pudessem tirar a água do poço antes destes.
Então Jetro vai chegar e falar: olha, por que você não trouxe ele para casa? Chamai-o para comer pão. Então, muito provavelmente, elas vão e trazem Moisés para a casa de Jetro. Jetro fica tão feliz com a situação que não só ele convida Moisés para morar com ele, como ele também dá a sua filha Zípora por esposa de Moisés. E essa vai dar a Gerson como o primogênito de Moisés. Acontece que enquanto esses fatos estão ocorrendo, nós vamos ter a morte daquele que estava reinando sobre o Egito. E a opressão sobre os filhos de Israel está somente aumentando dia após dia. Pois bem, Moisés agora é um pastor de ovelhas. Ele está apacentando o rebanho do seu sogro Jetro junto ao Monte Horebe, o Monte de Deus. E ele está ali quando o texto bíblico vai chegar e dizer que ele vai aparecer diante de Moisés o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E o interessante dizer que o texto fala que é o anjo do Senhor que aparece. Então, Malak Adonai. Não fala que é um anjo qualquer, fala que é o anjo do Senhor. E é interessante que esse anjo, ele aceita adoração. Esse anjo fala como sendo o próprio Deus. E não é normal um anjo fazer isso. Um anjo, ele não aceita adoração. Um anjo, ele não fala como sendo o próprio Deus. Ele diz que é enviado de Deus. Mas esse não. Esse ele fala como aquele que é o próprio Deus, ele aceita a adoração como sendo o próprio Deus. Então esse, muito provavelmente, os textos indicam que é a manifestação pré-encarnada de Jesus. Moisés olha e vê que essa sarça, ela arde, ela não se queima. Então ele vai se aproximando. E ele chega perto dessa sarça. Bem, uma voz vinda da sarça fala com Moisés e diz que aquele local é uma terra santa, que ele não pode se chegar de qualquer jeito, que ele tem que tirar a sandália dos pés. Essa voz vai dizer para Moisés: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E aí Moisés vai esconder o rosto, porque ele teme olhar para Deus. Deus vai falar com Moisés que ele tem visto a aflição do povo e vai comissionar Moisés a retirar e resgatar o povo do Egito. Moisés tenta se desqualificar de todas as formas possíveis, dizendo que ele é pesado no falar, dizendo que ele tem dificuldade, que ele nunca soube falar direito, nunca soube se expressar. Deus vai insistir e vai falar que ele tem um irmão que pode auxiliar ele nesse trabalho. Moisés vai continuar falando: mas e aí? Eu vou dizer que é Deus. Que Deus é esse? Qual o nome desse Deus, que era o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó? Então Deus diz a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. E é interessante notar que esse eu sou o que sou, no hebraico, ele tem um significado muito mais profundo do que aqui. Aqui a gente olha no português e fica um significado bem singelo daquilo que o texto realmente quer dizer. Então, quando nós olhamos que eu sou o que sou, a gente verifica ali que Deus está dizendo que ele foi, é e será. E essa analogia toda vai formar aquilo que nós chamamos do tetragrama hebraico, que é o nome de Deus impronunciável. E a ideia que essas palavras dão no original é que eu sou tudo aquilo que você necessita que eu venha a ser. Se você precisa que eu seja seu socorro, eu sou seu socorro. Se você precisa que eu seja sua bandeira, eu sou a sua bandeira. Se você precisa que eu seja sua cura, eu sou a sua cura. Se você precisa que eu seja o seu milagre, eu sou o seu milagre. Eu sou a sua fortaleza, eu sou sua rocha. Então todos os nomes de Deus partem daqui, desse tetragrama. Eu sou tudo aquilo que você venha necessitar que eu seja. Bem,
Moisés é comissionado e agora ele vai voltar até Faraó para poder resgatar o seu povo. Então Deus vai dar um bordão para que ele possa fazer os sinais e Arão vai ser aquele que vai falar por intermédio de Moisés, uma vez que Moisés se diz pesado demais. E tudo aquilo que Moisés pensou que não iria acontecer, acontece. O povo crê. E tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel e lhes vira a aflição, inclinaram-se e adoraram a Deus. Nesse momento, então, nós entramos na última fase. Moisés como legislador. Então Moisés está na presença de Faraó e ele pede, deixa meu povo ir. Faraó, em contrapartida, bem, esse povo não tem o que fazer, porque eles estão arranjando coisa para pensar que não deveriam. Então, vou aumentar as cargas desse povo. Já no capítulo 6, nós temos algumas gerações sendo nomeadas. Dentre essas gerações, nós encontramos a tribo de Levi, e dentro da tribo de Levi, nós vamos verificar a descendência de Arão e Moisés, como sendo da tribo de Levi. Então, identificando qual é a tribo a que os dois pertencem. Capítulo 7 até o capítulo 10, nós vamos ter as primeiras 9 pragas. É interessante notar que cada praga vai demonstrar que os deuses egípcios não possuem poder. Um deus após outro sendo contrariado por intermédio das manifestações que Deus faz pela execução das pragas que ele envia. Na capítulo 11 a gente vai ter a ordem da praga aos primogênitos. No capítulo 12 nós vamos ter o estabelecimento da Páscoa e a sua execução. No capítulo 13 nós vamos ter a coluna de nuvem e de fogo, que vai acompanhar os judeus na saída do Egito. Aconteceu que, à meia-noite, feriu o Senhor todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo, que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. Estamos agora nos preparativos para a saída do Egito. Então Deus fala: consagre-me todo primogênito, todo que abre a madre da sua mãe entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, é meu. E essa ideia não é nova, essa ideia é bem antiga. E Eva já tinha essa ideia na cabeça. Porque quando nós olhamos Gênesis 4:1, está escrito lá: coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Então Eva já tinha isso em mente, que ela só teve a possibilidade de ter um filho porque Deus assim permitiu, porque Deus abriu a madre. Se ele não tivesse feito, ela não teria condições. Deus permite. Então toda a literatura judaica, todo o conhecimento judaico remonta a esse fato. Do princípio até o último momento dos escritos bíblicos, entendem que Deus é quem faz abrir a madre. Então, passado esse evento, a gente continua agora no capítulo 14. Então o anjo do Senhor, que ia adiante dos exércitos de Israel, se retirou e passou para trás dele. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E o texto vai falar que quem faz isso é o anjo de Deus, o anjo do Senhor, Malach Adonai. Então, é um anjo que recebe adoração como sendo o próprio Deus. Esse anjo é que está protegendo Israel. Você já parou para perceber que quando nós falamos de Deus, nós falamos de 3 pessoas, aquele que não pode ser visto, porque o momento em que você vê-lo, certamente você morrerá. Esse aí nós estamos falando de Deus Pai. Temos a segunda pessoa, aquele que nós podemos ver e depois de vê-lo, o homem não morre. Nós falamos da segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo. E temos a terceira pessoa da Trindade que não pode ser visto porque ele não tem corpo físico. Aí temos a terceira pessoa, o Espírito Santo. Então, se existe o anjo do Senhor, aquele que pode ser visto, essa pessoa provavelmente é
a manifestação pré-encarnada do próprio Messias. Para não dizer que eu tenho 100% de crença nesse fato. A gente deixa provavelmente para que você possa pensar sobre o fato. Bem, capítulo 14 vai falar sobre a travessia do mar. Capítulo 15 vai falar sobre a murmuração de Israel, reclamando e lembrando daquilo que eles comiam no Egito e que agora eles só tinham codornizes e maná. No capítulo 17, eles vão reclamar das águas de Refidim, porque eles chegam num local que não tem água. Então eles reclamam para Moisés, falaram: olha, por que você me fez subir até aqui para que eu viesse morrer nesse local seco onde não tem água? E aí Moisés vai levar essa súplica do povo para Deus. E Deus vai falar para Moisés chegar e pegar o seu cajado e ferirá a rocha. E quando ele fizer isso, aí vai sair a água da rocha. E o povo vai beber a água e vai ficar satisfeito pelo fato. E aí a gente termina essa exposição sobre Moisés, o legislador, e nós passamos a trabalhar com Moisés indo de caminho para o Monte Sinai. Bem, no caminho para o Monte Sinai, Jetro vai verificar que Moisés está tendo um desgaste sobre-humano, porque ele está ficando o dia inteiro tomando conta do povo. E Jetro vai chegar e falar para Moisés o que ele supostamente deveria ser interessante dele fazer. Para que isso não te seja demasiadamente oneroso, por que você não divide as pessoas que você tem, os chefes, pessoas que têm autoridade, pessoas que você confia em grupos de 1000, de 100, de 50 e de 10, e que eles julguem as causas mais fáceis, deixando as causas mais difíceis para que você venha julgar. E Jetro, depois de dar esse conselho todo, ele vai chegar e falar para Moisés: olha, se fizeres isso e Deus tu mandar, poderás então subsistir. Assim também todo esse povo irá em paz para o seu lugar. E aí o texto bíblico vai chegar e dizer que Moisés realmente fez exatamente como Jetro disse. Ou seja, muito provavelmente ele consultou a Deus, porque Jetro, depois de dar orientação, ele fala: e se Deus to mandar? Capítulo 19 vai falar do reino sacerdotal e da nação santa. Do capítulo 20 ao 23 vai falar sobre os mandamentos, os estatutos e as ordenanças que estão sendo levantadas naquele momento. Versículo 19 fala justamente desse reino sacerdotal e dessa nação santa. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas palavras que falarás aos filhos de Israel. Isso daqui, na realidade, é uma profecia bíblica que ainda há de se cumprir. Porque na tribo de Israel nós temos a tribo de Levi, como uma tribo de sacerdotes. Mas não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que eles são reino de sacerdote. Todas as 12 tribos são reino de sacerdote. Mas até o presente momento isso não ocorreu. Isso quer dizer que esse fato ainda ocorrerá em algum momento. E há de acontecer, ó casa de Judá, ó casa de Israel, que assim como fostes maldição entre as nações, assim vos salvareis e sereis bênção. Não temais, e sejam fortes as vossas mãos. Isso é uma profecia de Zacarias. Então Zacarias está dizendo que até aquele momento na história, Israel foi uma maldição para os povos, porque Israel não queria abençoá-los e quando Israel entrava em contato com eles, os povos eram amaldiçoados. Mas Zacarias vai dizer que essa situação vai ser mudada completamente. E quando nós continuamos o texto, assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia, que vai remontar a um momento escatológico na volta do Messias, sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações. Pegarão, sim, na orla das vestes de um judeu. E lhe dirão: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Interessante falar dessa orla das vestes, que essa orla das vestes é tida pelo judeu como tzitzit, que são uns cordões, umas franjas que existem nessa roupa, e é exatamente nessa franja da roupa que Jesus usava que aquela mulher hemorrágica toca, e ela é curada milagrosamente. Então aqui está dizendo que os homens das nações
pegarão nas orlas das vestes de um judeu, pegarão no tzitzit, naquele mesmo ponto em que essa mulher hemorrágica pegou e foi curada, e dirá ao judeu: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Emanuel, Deus no meio do povo. É justamente o período em que estará ocorrendo o reino milenar na face da terra. Jesus governando. Continuando então, capítulo 24 vai falar sobre a aliança de Deus com Israel. Capítulo 25 até o 27, as ordens quanto ao tabernáculo. Do 28 ao 29 vai falar de todo o esquema da cerimônia de consagração, tanto do sacerdote quanto dos auxiliares e por aí vai. No capítulo 30 vai falar do incenso, de como tem que ser o incenso, de como ele tem que ser usado, de como ele tem que ser preparado. Êxodo 29, isto é o que lhe farás, para os consagrar, a fim de que me oficiem como sacerdotes. Tome um novilho e 2 carneiros, sem defeito. Só para você verificar o que está sendo narrado nessa cerimônia de consagração, para você poder chegar e permitir com que eles possam exercer a função sacerdotal. Para que ele possa exercer a função sacerdotal, algum animal está sendo sacrificado, sangue está sendo derramado. É o mesmo princípio que nós vamos encontrar lá em Gênesis, para que o homem possa estar na presença de um Deus infinitamente santo, depois que o homem pecou e tentou resolver o problema com folhas de figueira. 31 vai falar sobre a guarda do sábado, vai falar que os 6 dias ele pode trabalhar, mas um dia ele não deve trabalhar. No 32, nós vamos ter Moisés subindo para receber a lei, e enquanto isso, lá embaixo, Arão e o povo estão confeccionando o bezerro de ouro. A partir daí, no 33, a gente vai ter a descida de Moisés e vai ter ali a tenda fora do arraial. E o anjo do Senhor andando adiante, porque Deus já disse que não pode andar no meio do povo, porque o povo é um povo que peca. E se estiver no meio, pode ser que durante a caminhada Deus venha a consumi-lo, tendo em vista o pecado. Bastou com que Moisés se afastasse, subisse ao monte, ficasse alguns dias separado do povo, para que o povo logo se desviasse de tudo aquilo que Deus tinha ordenado o povo fazer. Então, Deus fala que vai ser com Moisés e Moisés vai tomar conta do povo. Moisés vai pedir para ver a glória de Deus, no capítulo 34, e passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande misericórdia e fidelidade. Então a gente verifica aí Moisés vendo Deus passar. Ele não vê Deus cara a cara, face a face, mas ele vê a passagem de Deus. Capítulo 35 vai falar sobre o sábado novamente, do 36 ao 40, a construção e a montagem do tabernáculo e da arca. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. E assim a gente vai terminar o livro de Êxodo, e a gente vai fazer uma pequena pincelada a respeito da revelação messiânica nos tempos de Moisés, já que existem fatos na vida de Moisés que vão tipificar a vinda do Messias. O decreto de Faraó, o fato que Moisés vai preparar uma organização civil, a luta contra as forças do mal, essa oposição ali de Moisés contra Faraó. Moisés serviu de porta-voz do pacto de Deus. Deus estabeleceu um pacto com Israel e Moisés se torna aquele que é o porta-voz do pacto. Moisés vai aplicar julgamento sobre todo Israel. Moisés vai interceder quando Israel é atacado por Amaleque. E aí, enquanto ele está com o braço levantado, eles irão prevalecer. E quando os braços de Moisés caem, eles deixam de prevalecer naquela luta. Moisés vai libertar Israel do cativeiro, vai ter a intercessão quando o Senhor está irado contra o povo de Israel, que Deus quer consumir todo, e Moisés vai chegar e falar: não, Senhor,
O Senhor não pode fazer tamanho mal, porque os egípcios diriam que Deus é esse que tirou eles daqui e os consumiu no meio do deserto. O Senhor é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Senhor prometeu uma descendência a eles, não a mim. A descendência deles é que tem que prosperar. Então, por favor, não faça esse mal. Então a gente verifica Moisés intercedendo da mesma forma que o Messias, da mesma forma que Jesus intercede por nós. Proveu água, alimento no deserto, assim como o Messias provém para nós. Sofreu com o povo, assim como o Messias sofreu. Julgou causas legais, assim como o Messias julgou causas legais. Outorgou-lhe a lei. Ofereceu-se para morrer pelo povo. Tudo isso são coisas que vão tipificar aquele que vai vir mais à frente. E por último, o livro de Êxodo é um cumprimento do pacto de Deus com Abraão. Porque para Abraão Deus diz, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. E Deus fala com Abraão, mas também eu julgarei a gente, a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. Então o livro de Êxodo é uma prova que Deus cumpriu com a palavra que ele empenhou a Abraão, com a profecia, com a promessa, e que Deus é fiel naquilo que cumpre. E assim a gente termina o livro de Êxodo, que você possa ter aproveitado esse panorama. A gente pulou muita coisa, mas a gente só deu alguns detalhes para que você tenha um panorama desse livro. Se você tiver oportunidade, leia versículo por versículo, procure o entendimento de algumas palavras, você vai ter grandes surpresas nesse livro. Que você fique com Deus, que você seja abençoado, que você tenha uma boa noite de descanso e que Deus te abençoe e te guarde. Até o próximo panorama. Shalom.